Olá, eu cumprimento a todos da paz e da graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar com você todos os dias, trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E dando sequência, você sabe, chegamos hoje ao Salmo 69. É um salmo que mostra o clamor em meio à angústia, um salmo que traz a esperança em um Deus no vale da dor. Com certeza vai falar ao seu coração. Nesse devocional profundo no Salmo 69, refletimos sobre um dos cânticos mais intensos de Davi, que expressa dor, perseguição, desespero, mas também em meio a tudo isso, confiança em Deus. Esse salmo é uma poderosa oração para todos que enfrentam aflições, injustiças e sofrimento, nos fazendo lembrar de que Deus nunca abandona aqueles que clamam por Ele. Se você tem passado por lutas, perseguições ou momentos de dor, essa mensagem vai renovar a sua fé, encorajar o seu coração a permanecer firmes no Senhor. Veja o que ele diz no versículo 29 desse salmo: eu, porém, estou aflito e dolorido, ponha-me, ó Deus, a tua salvação num alto refúgio. O Salmo 69 é considerado um salmo messiânico, pois diversas passagens foram citadas no Novo Testamento e aplicadas a Jesus Cristo. Por exemplo, a linguagem do salmista sobre a traição e o sofrimento reflete o próprio sofrimento de Jesus. As passagens sobre zelo pela casa de Deus no versículo 9 também são diretamente associadas a Jesus em outras passagens no Novo Testamento. Então assista até o final e seja fortalecido com essa palavra de esperança e consolo. Não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever no nosso canal para receber mais devocionais profundos. Vamos então entender um pouco esse salmo na sua estrutura e vamos também ler esse salmo. É importante a gente ler para a gente entender mais esse salmo de uma forma mais prazerosa e que vai nos fazer trazer lições próprias para a nossa vida e nos ensinar como vencer as dificuldades do dia a dia, certo? Esse salmo, embora o texto não explique o autor, o subscrito do Salmo 69 e a tradição atribui o salmo ao rei Davi. É um lamento de profundo sofrimento por causa da injustiça e perseguição, com um contexto marcado pela angústia e confiança na intervenção divina, com o salmista expressando sentimentos do que ele chama de afogamento e abandono. O salmo alterna entre súplicas por ajudas e expressões de fé em Deus, culminando em um hino de louvor e um apelo pela salvação do povo de Deus, tendo também aplicações messiânicas, como eu já falei. Mas vamos para a leitura desse salmo. Eu escolhi a versão NVI, que diz: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por causa daqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois por amor a ti suporto zombaria
e a vergonha cobre meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou motivo de piada. Os que se ajuntam na praça falam de mim. Eu sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, não tenho tempo oportuno. No tempo oportuno, elevo a minha oração. Responde-me, pois teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação é infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permita que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim, não esconda do teu servo a tua face, responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha, conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhe transforme em laço, torne-se retribuição à armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigam. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixe alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu aprisionado. Louve-me os céus e a terra, os mares e tudo que neles move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará e nela habitarão os que amam o seu nome. Então, como eu disse, o salmista Davi estava passando por uma grande aflição, sentindo-se profundamente angustiado e oprimido pela hostilidade e traição dos seus companheiros. Ele se sentia como se estivesse afogando em águas profundas e atolado em lama. Isso é uma figura de linguagem, uma metáfora para a gravidade do desespero em que ele se encontrava. Mas vamos olhar para a estrutura desse salmo de 36 versículos e trazer os temas principais. O Salmo 69 pode ser dividido em algumas seções que mostram uma alternância entre lamento, súplica e louvor. Começa nos 5 primeiros versículos, um clamor por ajuda. O salmista começa com uma petição urgente por salvação, descrevendo sua condição de afundamento em águas e lamaçal e a dor da perseguição.
É um exemplo claro e clássico de algumas situações que os servos de Deus vivem hoje. O salmista naquele tempo retratava essa experiência. E essa experiência do salmista serve para nós entendermos o que estamos enfrentando e como vamos enfrentar e buscar a ajuda de Deus. Porque é um clamor, o salmista clama a Deus. Isso nos leva a entender que diante de toda e qualquer situação catastrófica, devemos clamar a Deus, buscar a ajuda do alto, né? Eu sempre digo que é melhor buscar a ajuda do alto do que a autoajuda. Nos versículos 6 a 12, o salmista expressa aí as acusações e zombarias que estavam enfrentando. Davi clama a Deus, reconhecendo que Deus conhece a sua inocência, mas se sente humilhado e rejeitado por ter sofrido por causa da sua devoção a Deus. E quantas vezes nós enfrentamos situações semelhantes, por sermos fiéis a Deus, por estarmos obedecendo fielmente a palavra de Deus, somos acusados, somos caluniados, somos perseguidos. Davi estava se sentindo assim, mas ele sabe que Deus está vendo tudo isso. E ele clama a Deus. E ele mostra que diante de todas essas acusações e calúnias, ele é inocente. E clama a Deus: olha, Senhor, para minha inocência. E olha o que eles estão fazendo. Anota aí, Senhor. E no tempo certo, ó Deus, resolve. Nos versículos 13 a 21, nós temos aqui uma súplica pela intervenção divina. O salmista continua a suplicar por um resgate, pedindo para não ser afogado e expressando sua sede de Deus, enquanto seus inimigos se aproveitam do seu sofrimento. Ele está dizendo: olha, Deus, estão zombando de mim, estão se afastando de mim, continuam me perseguindo, mas eu aqui estou expressando a minha sede de Ti. Eu ainda tenho vontade de Te servir, de Te adorar, mesmo sendo acusado, mesmo sendo caluniado. Ó Deus, continua anotando essas coisas aí. Nos versículos 22 a 28, Davi vai mostrar, pede, que Deus lance maldições sobre os seus opressores. O salmo agora se torna mais duro, pedindo que a ira de Deus se derrame sobre os seus inimigos, o que para os críticos é uma das partes mais difíceis de aplicar a Jesus, mas não a Davi. Davi, como ser humano, ele abre o coração para Deus e mostra o que ele queria. E veja que Deus não o repreende por conta disso. Deus deixa que ele abra o seu coração e seja sincero. A vontade dele é que a ira de Deus esmague e destrua todos esses inimigos. E quantas vezes nós temos vontade de orar assim e pedir isso? Davi não tem vergonha. Ele abre o coração e coloca para Deus o que ele está sentindo, o que ele deseja. Mas sabe que esse Deus amoroso tem plena certeza de como agir. E aí nos versículos 29 a 36, esse último bloco, nós temos aqui a finalização desse salmo com louvor e confiança. No meio de todas essas calúnias, perseguições, no meio dessa angústia que afligia a alma e o coração de Davi, a ponto dele querer que Deus derrame sua ira, ele chega agora, respira, pensa e termina esse salmo com louvor e com confiança. Após a entrega da sua dor, o salmista volta a sua confiança a Deus, expressando a certeza da salvação e louvando a Deus com cânticos e ações de graça que são considerados mais agradáveis do que qualquer sacrifício. Que coisa bonita, que coisa linda! Quais são as aplicações práticas desse salmo para a nossa vida? Esse salmo vai nos mostrar como reagir quando somos injustiçados. Tem ali uma cartilha para você seguir quando você for injustiçado, quando for caluniado. Esse salmo também nos mostra o poder da oração sincera em meio à dor.
Como eu disse, com sinceridade: ó Senhor, eu quero que a tua ira os esmague, que o Senhor os oprima, que o Senhor os risque da face da terra. É oração sincera. Ele está mostrando o que ele quer, porque ele está se sentindo arrasado, espremido, ele está se sentindo aí amassado por tudo isso, sendo inocente. Mas ele ora de forma sincera em meio a essa dor. Então, no meio da dor, abra o seu coração para Deus. Eu tenho dito sempre que a oração é, antes de tudo, uma terapia. Fale com Deus. Esse salmo também nos mostra como encontrar refúgio e esperança em Deus, em toda e qualquer situação. Concluindo, esse salmo nos leva a relembrar que Deus é o nosso socorro. Esse salmo é um convite à reflexão e entrega total ao Senhor das nossas vidas, das nossas situações, do nosso cotidiano. E eu convido você para orar. Ore, se derrame diante de Deus, chore se for preciso. O Salmo 58:6 fala que Deus recolhe as nossas lágrimas do seu ódio. Ore, chore diante de Deus e coloque tudo o que está acontecendo. Eu tenho certeza que Deus vai estar anotando lá. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir dos teus lábios, porque isso vai ser um desabafo seu. Você vai se sentir melhor quando colocar para fora. Faça isso e deixe eu orar por você. Pai bondoso, agora eu oro pelos teus servos que estão se sentindo injustiçados, caluniados, perseguidos, Senhor, por serem teus servos, por fazerem as coisas certas. Ó Deus, muitos deles estão com o coração apertado, sentindo dor por conta disso, Senhor. Como é dolorido ser acusado, caluniado, sendo inocente. Eu sei do que é isso, Senhor. Eu sei o que isso é. E eu sei como essas pessoas se sentem. Eu tenho plena certeza que o Senhor conhece como eles estão se sentindo, que o Senhor sabe. Então eu peço que o Senhor derrame o bálsamo do teu Santo Espírito para que eles encontrem sossego, paz, refrigério e esperança em meio à dor, em meio à aflição, em meio a esse caos. Defende a causa dos teus servos, Senhor. Faça com que eles sejam justiçados e sejam inocentados diante de tudo isso, e que a justiça deles seja aplicada, a tua justiça na vida deles, para que os inimigos se calem diante do que tu vai fazer na vida dos teus servos. Traz cura. Muitas pessoas estão enfrentando doenças, males, enfermidades e já não sabem o que fazer. Traz cura, Senhor. Traz direção, traz esperança, traz conforto e consolo para que eles se sintam protegidos por Ti. Faz com que eles confiem em Ti e aprendam a Te louvar em meio a esse caos para aliviar a dor. Ó Deus, supre a necessidade de cada um dos Teus servos, eu Te peço. Agradecido em nome de Jesus. Amém. Olha aí, eu sou grato pela sua vida, que tem continuamente assistido a esses devocionais, empregado esse tempo para enriquecer, fortalecer, alimentar a sua alma, o seu coração, a sua mente. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer seu comentário, de ativar os sininhos para receber as nossas notificações. É importante que você assista o devocional até o final e que você dê sua curtida. Compartilhe esse devocional. Se ele falou ao seu coração, compartilhe com alguém, porque esse devocional vai fazer diferença na vida de alguém. Seja aí um missionário de Deus, compartilhando esses devocionais, para que cada dia mais esse canal cresça e cada dia mais e mais pessoas recebam essa porção da palavra de Deus, essa palavra que vem lá do coração de Deus para os nossos corações. Eu sou grato e louvo a Deus pela sua vida. Desejo, mais uma vez, que você experimente a paz de Deus que excede
todo entendimento e que vai guardar o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Tenha um dia abençoado, cheio de expectativa, cheio de esperança nesse Deus maravilhoso. Amém.